A ira de um Deus amoroso. Alguém poderia dizer algo muito errado com esta frase, porque como alguém muito amoroso pode estar irado? E é verdade. Se você procurar no ranking dos best-sellers comprados e lidos pelos cristãos, você verá que nos top 10 da literatura cristã estão livros que falam sobre o amor de Deus. Se você procurar nos sites que postam mensagens de cultos como o nosso, você encontrará na maioria, não em todos, mas na maioria dos sites, que as mensagens mais acessadas são aquelas que falam sobre o amor de Deus, ou que a palavra amor esteja exatamente no tema do sermão. E é uma grande tentação para nós pastores falarmos sobre o amor de Deus. E é uma grande tentação também não falarmos sobre a ira de Deus. Assim como muitos cristãos têm, quando encontram na Bíblia a declaração de que Deus fica irado, especialmente contra o pecado, há quase que um desejo interno no coração dos cristãos de pedir desculpa ao mundo, porque o nosso Deus é um Deus que se apresenta em alguns momentos como um Deus irado. E nós nos incomodamos tanto com isso, que muitas vezes nós omitimos algo de extrema importância a respeito de Deus, que é o fato dele sentir ira. O outro problema é que nós conhecemos tão mal a ira, porque nós não sabemos irar sem pecar, e então ira para nós está associado a pecado. Mas a própria Bíblia diz que nós devemos nos irar, mas não pecar. E então, quando eu proponho para vocês, olhando para esse texto, falar sobre a ira de um Deus amoroso, eu estou falando de a única possibilidade plausível para alguém sentir ira. Nós não poderíamos e não podemos ficar irado por nenhum outro motivo senão por vermos ferido o objeto do nosso amor. Você pode ser uma pessoa ranzinza, talvez você pode ser alguém mal criado, talvez você seja até alguém rabugento ou conheça alguém rabugento, mas ira não tem nada a ver com essas coisas. A ira acontece quando é despertado em nós os instintos mais essenciais do nosso ser, da nossa alma, do nosso coração, e esses instintos, eles são instintos de preservação do objeto do nosso amor. Alguns filmes que são muito populares hoje em dia, eles tratam exatamente deste tema. Tem um deles que eu gosto muito, com um ator que é bem conhecido e já antigo, Liam Neeson, e o nome desse filme é Busca Implacável. Agora saiu já o 2. E os pais gostam muito desse filme, porque esse filme retrata muito bem o que é mexer com os nossos filhos. E num desses filmes, o primeiro deles, a filha deste homem é sequestrada. E quando ela é sequestrada, um dos sequestradores pega um celular com o qual ela estava falando com o pai. E ele diz para ele: você pode parar isso agora, deixando minha filha aí. E se você não parar, eu vou encontrar você e eu vou matar você. E o que era isso? Isso era a expressão da ira, do desejo de proteger aquilo que eu amo, da ira contra aqueles que atacam o que eu amo. Conversando com alguns noivos que estão prestes a se casar, nesses últimos meses do ano, eu falei sobre isso com alguns deles. Olha, depois que vocês estiverem casados, o alvo da proteção de vocês vai ser o seu cônjuge. Pode falar mal de mim, eu disse para eles, mas não fale mal da minha família, porque aí vai me ver irado. Por quê? Porque a ira só acontece dentro de um contexto de amor. E então, quando eu olho para as Escrituras, por que eu encontro Deus se declarando irado? E por que num texto como esse eu posso enxergar claramente a manifestação da ira de Deus? Porque Deus ama numa profundidade que nós somos incapazes de compreender a sua criação. E por que Deus está irado? Deus está irado porque nós, com a nossa desobediência, nós colocamos em desgraça essa criação. E então nós despertamos os sentimentos mais profundos de Deus quando nós mexemos naquilo que Ele ama. E então a ira de Deus se manifesta do céu sobre a terra por causa daqueles que trocaram a verdade, a justiça,
trocaram aquele propósito principal de Deus para a vida dos homens. E então, do mesmo jeito que através da entrada do pecado no mundo nós podemos conhecer a graça de Deus, através da entrada do pecado no mundo nós também vamos conhecer a ira de Deus. E em Cristo Jesus essa ira foi manifestada de forma plena. E sobre aqueles que não se renderem a Cristo e não crerem em Cristo Jesus enquanto é tempo, vão experimentar também a manifestação plena dessa ira de Deus na eternidade. Mas o fato é que o nosso Deus, que é um Deus amoroso, por causa desse grande amor que Ele sente, por causa das Escrituras nos descreverem Deus como sendo amor, as Escrituras também dizem que Deus fica irado quando mexem com a menina dos olhos dele. E então, voltando para o nosso texto, o que nós encontramos nesse texto? Nós encontramos a morte do Senhor Jesus. Na última vez que nós falamos sobre Marcos, nós falamos sobre a crucificação. E agora na cruz nós vamos ver Cristo morrendo. E nós vamos ver as manifestações da ira de Deus sobre o próprio Filho de Deus, que assume o nosso lugar, nos substituindo na cruz. E nós poderíamos dividir esse texto em 4 partes. A primeira delas mostra a escuridão, a hora mais escura, o momento mais tenebroso. Nós temos o hábito de chamar de trevas aquelas circunstâncias ruins da nossa vida e aqueles momentos difíceis da nossa vida. Quando nós lemos a história, olhamos para a Idade Média, nós chamamos a Idade Média de Idade das Trevas. Quando houve o grande colapso das bolsas no início do século XX, nós chamamos de o Dia Negro. Nós vimos e assistimos há alguns anos atrás, quando Bin Laden orquestrou um atentado em Nova York, e depois disso começou uma grande caçada a ele, e agora recentemente um outro filme também foi lançado, descrevendo como que foi este plano dos norte-americanos para capturar Bin Laden e para vingar aqueles que foram mortos lá no World Trade Center. E o nome desse filme é A Hora Mais Escura. Nós temos o hábito de chamar de trevas e de escuro aquilo que é horrível, aquilo que é aterrorizante, aquilo que é mal, aquilo que é obscuro, e a palavra obscuridade está relacionada com isso, obviamente. E então, quando Marcos relata a morte de Jesus, ele começa relatando o quê? Ele começa relatando que na hora sexta, e da hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a face da terra. A hora sexta é meio-dia no calendário, na contagem de tempo dos judeus. Ao meio-dia o sol escureceu, e ele só voltou a acender a sua luz às 3 horas da tarde, quando Jesus morreu. E então o que isso significa? Que aconteceu um eclipse, ninguém sabia dizer que era um eclipse? Não, significa que o universo que foi criado por Deus, este universo se calou, e esse universo se apagou, porque ainda que os homens que estavam pregando e crucificando o Filho de Deus não soubessem que ele era o Filho de Deus, mas o universo inteiro sabia que era, o universo inteiro reconhecia Deus. E após aqueles eventos, pode até ser que algum judeu que estava lá, ou algum romano, venha dizer: olha, aconteceu coisas muito estranhas neste dia. Mas nenhum deles pode se furtar de admitir que aquelas coisas estranhas que aconteceram estavam relacionadas com aquele homem que foi pregado naquela cruz. E aqueles mais piedosos e aqueles mais sensíveis sabiam que eles fizeram algo de errado, como esse centurião que reconheceu que aquele verdadeiramente era o Filho de Deus. Houve trevas porque simplesmente o sol, e cientificamente, inexplicavelmente, o sol se apagou. Tudo se apagou. Por quê? Porque o sol da justiça, a luz do mundo, aquele que é verdadeiramente a fonte de luz, ele morreu. E o que aconteceu naquele dia foi tão marcante, tão estarrecedor, que marcou a história da humanidade para sempre. E infelizmente algumas pessoas olham para isso e tentam simplesmente anular isso, mas não há como anular essa história. E Marcos relata isso no Evangelho porque isso é importante, porque isso é de suma importância para mim e para a sua vida. Por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros, a ira de Deus se manifestou, e sinais no universo apareceram, porque Deus manifestou a ira dele sobre o seu filho, e o seu filho morre na cruz, e morre por causa dos meus e dos seus pecados.
Quando os nossos pais, Adão e Eva, estavam lá no Éden, eles receberam a ordem de Deus. E eles disseram: vocês não devem comer desta árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela é aprazível aos olhos, ela é desejosa ao paladar. O entendimento e o coração de vocês desejam, porque ela é fonte de conhecimento. Não, vocês não devem comer dela, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. E depois a Bíblia complementa que o salário do pecado é a morte, exatamente por causa disso. Desobediência produz morte. Mas os nossos pais, eles fizeram uma conta em sua mente e acharam que valia a pena, e eles comeram, eles transgrediram, eles pecaram. E todas as horas escuras, as idades das trevas, os momentos obscuros, os momentos de trevas na nossa história tem a ver com o quê? Com essa escolha ruim dos nossos pais. Tem a ver com o pecado. Cada sofrimento que você passa, cada momento da sua vida de tribulação e de tormento é consequência dessa escolha ruim. E aquelas horas de trevas naquele dia da crucificação, não foi a ausência de Deus, mas foi exatamente a presença de um Deus justo, irado contra a humanidade, contra os pecados que nós cometemos, derramando a sua ira sobre o seu Filho Jesus. E aquelas trevas então eram um sinal da ira de Deus e não da ausência de Deus. E eu preciso olhar para este texto, e eu preciso considerar isso. Aquelas trevas eram por conta de um Deus irado que estava punindo o meu e o seu pecado sobre a vida do Filho dele. Mas a segunda parte desse texto mostra Cristo oferecendo ao Senhor um clamor. E Marcos diz então que Jesus olha para os céus e ele grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani. A maioria das pessoas pega esse texto, e a tradução desta frase em aramaico é: Deus meu, por que me desamparastes? Para dizer que Deus se separou do seu Filho Jesus. Isso é uma impossibilidade. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus trino, e Ele existe em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Essas 3 pessoas são inseparáveis e indivisíveis, são de mesma essência. Não há como morrer alguém da Trindade, até porque o nosso Senhor Jesus é eterno, Ele não morre. Mas o corpo físico de Jesus, a humanidade que Ele assumiu quando Ele se encarnou, essa sim, essa padeceu na cruz, ela morreu. Mas dentro da Trindade não houve divisão. Mas o que então essa frase significa? Eu não sei se você se lembra do Salmo 22, mas se você abrir no Salmo 22, você vai ver que o primeiro versículo do Salmo 22 é exatamente essa frase aqui. Então essa frase aqui não é uma declaração de desespero do Criador do universo pelo desamparo de seu Pai. Essa frase aqui é uma repetição de um salmo. Você consegue imaginar isso? O Filho de Deus, na mais profunda agonia e no mais profundo sofrimento, pregado naquela cruz, no momento de dor e no momento de mais profundo peso, porque Ele carregava sobre si os nossos pecados, o nosso fardo, Ele foi capaz de citar, não um salmo inteiro. É óbvio que, humanamente falando, é impossível que um homem naquelas condições conseguisse citar um salmo inteiro, principalmente o Salmo 22, que é um salmo longo. Mas quando ele citou o primeiro verso, todos os judeus que estavam ali e sabiam da utilidade deste salmo. Este salmo é usado por pessoas em profundo sofrimento, em profunda dor, para depositar não só as suas reclamações, mas também a sua confiança e a sua esperança diante de Deus. Então, quando Jesus disse esta frase, na mente de todos os judeus que estavam ali, havia um complemento automático. Infelizmente nós não temos essa tradição. Por isso, quando nós lemos Deus meu, por que me desamparaste? A primeira sensação que nós temos é que Deus estava ali sozinho mesmo. Mas não é essa a sensação, é exatamente ao contrário. Então, nessa segunda parte do texto, o que nós encontramos não é um clamor de desespero, mas é um clamor de esperança, de alguém que vai citar a própria Escritura na hora do seu mais profundo tormento. E deixa eu falar por que tormento. Se nós voltarmos um pouquinho, lembra do capítulo 14, nós encontramos Jesus orando lá no Getsemane. E lá na oração do Getsemane, Jesus agonizava. Ora, nós temos vários exemplos, eu vou citar pelo menos 2 deles aqui, de homens que serviram a Deus e que tiveram mortes terríveis também, e que estavam serenos na hora da sua morte. Ora, se nós homens pecadores e maus, pela fé, conseguimos serenidade na hora da morte, por que Jesus tinha tamanha agonia? Por que Jesus ora ao Pai e diz: se possível, passa de mim este cálice? Opa, a palavra cálice para nós aí é uma resposta. Porque se você fizer uma pesquisa na Bíblia sobre a palavra cálice no Antigo Testamento,
você verá que a palavra cálice no Antigo Testamento está relacionada com a ira de Deus. Em todas as citações onde ela aparece. E então quando Jesus disse, se possível, afasta de mim este cálice, ele não estava falando da morte na cruz, mas ele estava falando de levar sobre ele as nossas maldades, as nossas maldições. Ele estava falando sobre experimentar em alguns momentos naquela cruz o estilo de vida afastado e rebelado contra Deus que nós vivemos. Nós achamos a nossa vida tão boa, pois é, mas Jesus, diante da possibilidade de enfrentar, tomar sobre si esta vida que nós classificamos como qualidade de vida em alguns momentos, quando ele pensou em tomar isso sobre si, ele entrou em agonia, uma agonia que era muito maior do que a agonia física de alguém que vai enfrentar uma morte na cruz. Os nossos pecados, eles não são bonitos, eles não são legais, eles não são doces, eles não são serenos, eles não são prazerosos. Isso é uma grande ilusão da nossa carne. Os nossos pecados são podres, são cruéis, são terríveis, são aterrorizantes, são excruciantes. E o Filho de Deus, quando foi recebê-lo sobre si, entrou em agonia, sim. Entrou em agonia, porque o que ele estava para receber sobre si é algo insuportável diante da santidade e da pureza do Senhor Jesus. Então o clamor, Deus meu, por que me desamparaste? É o clamor de alguém que tinha esperança, de que apesar de tomar sobre si todo este peso, e de sentir toda esta maldade dentro de si, ele tinha esperança que no final de tudo isso, tudo ia dar muito certo, e ele iria salvar aqueles que ele estava representando. Citar um salmo é sinal de fé, é sinal de confiança, é sinal de convicção de que as coisas não fugiram ao controle de Deus. Então, tire essa ideia da sua cabeça que Deus meu, por que me desamparaste, é desespero. Não é desespero, é a frase de alguém que está sofrendo, mas é a frase de alguém que confia em seu Deus. É a frase de alguém que está dizendo, Senhor, eu não suporto o que eu estou sentindo. Eu estou sentindo o Senhor distante de mim, mas eu sei que o Senhor está perto de mim. Depois em casa, termine de ler o Salmo 22 e veja o que ele conta. Veja a expressão da fé que está descrita por Davi lá, e você verá o que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Mas quando eu olho para isso, especialmente aqui em Marcos, eu posso dizer que o nosso Senhor Jesus, ele confiou em seu Pai, e ele sofreu o desamparo, não na sua essência, ele sofreu o desamparo em sentir dentro dele as nossas maldades e o nosso peso e o nosso fardo, mas ele teve esperança, e ele clamou com esperança aos céus, e citou este salmo, e os homens que estavam ali puderam concluir que verdadeiramente ele era o Filho de Deus, como o centurião concluiu, e nós lemos no texto. Sabe por que o centurião tirou essa conclusão? Porque ele provavelmente conhecia o Salmo 22, e as outras pessoas que estavam ali também conheciam, e sabiam que somente o Filho de Deus poderia citar um salmo numa condição tão angustiante e agonizante como aquela. Mas além disso, há uma terceira parte no texto, e essa terceira parte mostra a perversidade e a crueldade do homem representada lá na cruz. Por quê? Porque depois de Jesus citar o Salmo 22, agora, estes homens comprovam que o Salmo 22 está falando sobre esperança de salvação. Veja, no Salmo 22, nós temos o início, Deus meu, por que me desamparaste? E na sequência, nós encontramos a declaração de que há esperança que o Salvador virá. Na cultura dos judeus, a salvação era sempre representada pela vinda de Elias. E então, o que os soldados que estavam ali disseram? Ele está dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Se ele está citando isso, é porque ele está esperando que Elias venha salvá-lo, que haja salvação para ele. Então vamos dar vinagre para ele não morrer logo, para ver se Elias vem salvá-lo. A crueldade, a zombaria de oferecer aquele vinagre era tentar entorpecer Cristo, para que ele aguentasse um pouco mais, para que eles pudessem provar ao mundo que Elias não viria e que ninguém viria salvá-lo. Zombaria e crueldade
No último estudo que nós fizemos, da primeira parte do capítulo 15, nós já vimos tanta zombaria e tanta crueldade que fizeram com Jesus na cruz, mas ainda restava mais essa, de zombar da esperança de Cristo, de zombar do apelo de Cristo, de zombar da fé que o próprio Filho de Deus tinha em seu próprio Pai. E eles fizeram isso. E no meio daquela dor e daquele sofrimento todo, o homem mais uma vez provou por que era necessário que Cristo viesse ao mundo e nos substituísse na cruz. Porque nós somos maus e nós conseguimos ser maus nos piores momentos. A ira de Deus estava sendo manifestada por causa do seu amor sobre o seu Filho para nos salvar, e nós estávamos zombando de Cristo. E isso é terrível. Em quarto lugar, nós temos um brado de triunfo que põe fim àquelas trevas, porque a ira do Senhor foi aplacada. Se num primeiro momento você tem Cristo clamando aos céus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, no final do texto, nós vimos no versículo 37, mas Jesus, dando um grande brado, expirou, faleceu o seu corpo físico. Marcos não relata que brado foi esse, mas Mateus e Lucas fazem isso, e o brado foi: está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Sabe o que Jesus estava dizendo? Paguei a dívida, paguei a conta que eles não podiam pagar. Nós cantamos isso há pouco. Pagou o preço que eu não podia pagar. Talvez você se pergunte, por que nós não podíamos pagar aquela conta? Por que não poderia ser um de nós naquela cruz, pelo menos por nós mesmos? Porque Deus não aceita sacrifício de coisa impura. Se você voltar os seus olhos para o Antigo Testamento, você vai ver que quando Deus estabeleceu o princípio do sacrifício para a remissão dos pecados, você vai ver que Deus exigia dos sacerdotes que eles deveriam ser zelosos com isso, que os animais que deveriam ser oferecidos em sacrifício tinham que ser sem mancha, sem mácula, sem doença, sem defeito, tinham que ser animais puros. Por quê? Porque Deus exige nada mais, nada menos do que pureza para pagar as impurezas. E por que eu não posso oferecer um sacrifício e morrer por mim mesmo, ou por qualquer outra pessoa? Porque esse sacrifício não vale, ele é impuro, ele não tem valor. Por que eu não posso fazer um monte de coisas boas na minha vida, e então Deus vai colocar isso tudo na balança, e depois, quem sabe, eu consigo entrar no céu? Porque não há coisas boas para serem colocadas na balança. As nossas ações são más. Quando elas não são conscientemente más, elas são inconscientemente más. Os nossos intentos, os interesses do nosso coração estão completamente pervertidos. E se todos eles não tivessem, e se nós andássemos todos os dias da nossa vida com justiça e fazendo bem, nós ainda carregamos por herança ordinária sobre as nossas vidas o pecado dos nossos pais. Nós somos todos descendentes de Adão e Eva. E eles pecaram e caíram, e com eles todos nós caímos. A nossa concepção é em pecado. E então não há sacrifício santo de gente impura. E então Jesus precisava morrer na cruz para nos salvar. Mas se já não bastasse essa necessidade pela nossa impureza, nós ofendemos um Deus eterno e infinito. E então a nossa ofensa tomou dimensão eterna e infinita. E então nós precisávamos que alguém fosse para aquela cruz, que não apenas fosse um homem puro, mas precisava ser um Deus infinito e eterno para dar conta de pagar uma dívida infinita e eterna. E esta pessoa foi Jesus. Então quando Cristo brada lá naquela cruz, está consumado, Ele está dizendo: eu consegui, eu paguei, eu concluí, a dívida deles foi paga, a minha justiça agora será a justiça deles. E então o que eu encontro aqui é a ira de Deus, de um Deus amoroso, manifestado sobre o seu próprio Filho, para nos salvar. E então eu encontro dentro disso um processo que foi efetivo, foi eficaz, foi suficiente. Quando Jesus disse: está consumado, Ele está dizendo: eu paguei a ira de meu Pai. E provoca no meu coração, que sou homem e falho em muitas coisas, me provoca a ira quando eu vejo algum homem tentando replicar o que Cristo fez.
E não são poucas as pessoas que frequentam igrejas e estão tentando ganhar por seus próprios méritos a salvação, quando o próprio Senhor Jesus já disse: está consumado. Eu lamento e me entristeço no meu coração e sinto ira pelo amor que Deus tem sentido por mim e me feito sentir por Ele, quando eu vejo alguém querer viver na base da moralidade, da falsa moralidade, do moralismo, e ainda vem com uma conversa fiada de que Deus fez 50% e 50% depende de mim. Jesus Cristo disse: está consumado. Eu não faço nada. Quer ver por que eu não faço nada? O apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo, porque somos salvos em Cristo Jesus. Aí ele continua dizendo: e isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Isso é dom de Deus. E o que é isso? Fé. Se você crê em Jesus Cristo, você não crê porque você é bonzinho e é legal. Se você crê em Jesus Cristo, você crê porque Deus colocou fé no seu coração. E sabe o que isso significa? Significa que essa obra ela é 100% de Deus. E o que nós fazemos nela então, pastor? Qual que é a minha parte? Minha parte é ser agradecido ao Senhor pelo que Ele fez. A minha parte é viver sempre em arrependimento, considerando que foram os meus atos que provocaram a ira de Deus derramada sobre Cristo. A minha parte é me esforçar para fazer com que outras pessoas glorifiquem a Deus. Jesus Cristo enfrentou a ira do Pai para nos salvar. Imagine que tipo de sentimento o Pai tem por alguém que desconsidera a obra de Cristo e acha que precisa oferecer um sacrifício. Eu imagino, com toda a minha maldade, se eu fosse Deus, falasse: ah, tá, então tá bom, então vamos ver se você consegue enfrentar a minha ira. A ira de um Deus amoroso deve ser considerada quando nós olhamos para a cruz, porque o que está por trás de todo esse cenário que nós acabamos de ler em Marcos 15 é a manifestação da ira de Deus sobre o seu próprio Filho, que substituiu gente que provocou essa ira em Deus, para que esta gente fosse salva, porque Deus nos amou de tal maneira que Ele foi capaz de dar o Filho dele para morrer no nosso lugar, para que aqueles que crescem no seu Filho fossem salvos. E quem são os que creem? Aqueles que o Pai escolheu antes da fundação do mundo. Aí você poderia estar se perguntando: e aí, pastor, o que eu faço então? Se você está aqui, está muito fácil, graças a Deus. Por quê? Porque significa que Deus está te chamando, e você pode simplesmente se render a Ele e dizer: Senhor, eu não sou nada, e eu não posso fazer nada, mas eu preciso que o Senhor confirme no meu coração que era o meu nome escrito nas mãos de Jesus, quando Ele foi cravado na cruz. É só isso que eu posso fazer, e o resto é confiar na graça e na misericórdia do Senhor. 2 homens foram mortos em épocas diferentes. Um deles, o bispo de Esmirna, chamado Policarpo. O Policarpo, ele foi posto sobre madeiras para ser queimado por ser o pastor de Esmirna. E antes de queimá-lo, os soldados disseram para ele: você tem uma chance, você pode renegar a sua fé, você pode abandonar a sua igreja, e nós deixaremos você livre, você vai escapar desta penitência que está preparada para você, desta morte horrível que você vai enfrentar. E ele respondeu da seguinte maneira: vocês acham que eu vou ficar com medo de um fogo que vocês vão acender e em pouco tempo vai se extinguir, como a minha vida aqui? Eu não tenho medo desse fogo. Se é para ter medo de fogo, eu tenho medo daquele que é acendido por Deus e que ficará aceso por toda a eternidade. É esse fogo que eu temo. Então, o que vocês querem fazer, façam depressa, porque eu não vou negar o meu Senhor, o meu Salvador. Em 1555, em Oxford, na Inglaterra, 2 homens, 2 pregadores, que ousaram enfrentar a igreja desviada da palavra para anunciar a verdade de Cristo,
chamado Nicholas Ridley e Hung Latimer. Esses dois homens foram amarrados juntos para serem queimados por causa do Evangelho. E disseram para eles a mesma coisa: nós podemos encerrar este sofrimento de vocês, dando para vocês uma morte rápida e indolor, ou vocês vão enfrentar as chamas. Tudo depende de vocês. Neguem a fé de vocês, larguem este caminho que vocês estão propondo, abandonem esse rumo que vocês tomaram de fidelidade às Escrituras e de luta contra a igreja, uma igreja tradicionalizada, uma igreja envolvida tão somente com as suas tradições e não com o Evangelho. E então, esses dois homens, eles amarrados naquela cruz, Latimer disse para o Mr. Ridley, fique calmo, porque hoje nós acenderemos uma vela que jamais poderá ser apagada na Inglaterra. É isso que pessoas que estão convictas da salvação, porque creem no brado de Cristo está consumado, fazem frente aos perigos e às lutas da vida. Porque nós entendemos que muito pior do que a ira dos homens é a ira de Deus. Cristo suportou essa ira no meu e no seu lugar. Você pode se valer desta obra que Ele fez. Agora, se existe algo terrível e tenebroso para um homem fazer, é ele não confiar em Cristo e ele decidir por si mesmo enfrentar a ira do Senhor. As chamas eternas estão preparadas para estes. Que Deus nos abençoe nesta noite, para que a gente possa rever a nossa vida e olhar para a cruz de Cristo e ver que na morte do Redentor nós encontramos a salvação, porque Ele enfrentou a ira do Deus amoroso, que não tolera o pecado e que não terá por inocente aqueles que não confiarem em Cristo Jesus. Para aqueles que creem em Cristo Jesus, Cristo já levou sobre si a ira de Deus. Aqueles que não creem vão enfrentá-la na eternidade. De qual grupo você faz parte? Pense nisso nesta noite e renda o seu coração a Cristo Jesus. É a única coisa que eu posso fazer. Feche os seus olhos, eu quero orar mais uma vez.